Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com vocês. Meu nome é Leonardo Favarim, nós vamos trabalhar aqui com o Estatuto dos Servidores do município de Nova Iguaçu, perfeito? O Estatuto, né, o famoso regime jurídico único do município de Nova Iguaçu, ele é regido pela Lei 2.378, de 29 de dezembro de 1992, tá? Então é a 23 Lei número 2378 de 1992, perfeito? A aula de hoje a gente vai trabalhar mais ou menos com algumas características básicas, os agentes públicos, os servidores ou funcionários públicos, e vamos estar iniciando forma de provimento, forma de vacância, algumas características ligadas a concurso público, né? Nomeação, posse, exercício. E vamos lá, vamos seguir. A Constituição Federal, temos que pegar aqui rapidamente, né, a Constituição Federal, para entender, na verdade, o porquê a gente tem o famoso regime jurídico único. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, então cada ente da federação vai instituir no âmbito de sua competência o famoso regime jurídico único. Então, a lei, aqui ó, a lei que eu tratei aqui, 2378, é a lei que rege os servidores do município de Nova Iguaçu. Então, é o regime jurídico único, perfeito? Por quê? O que é um regime jurídico único, né? Quando a gente fala um regime, a gente está falando que lá tem regras para você ocupar o cargo público, regras para você poder tomar posse, regras para você exercer o seu direito, regras para você exercer os seus deveres, não é? As proibições, as vedações ou proibições, né? E se você praticar alguma coisa que é proibida, obviamente você vai responder por isso e há um processo. Então, o regime, a gente tem o conjunto de regras, deveres, obrigações que é cometidas a um servidor. Jurídico, previsto em lei, né? Tem uma legislação própria, específica, destinada aos servidores públicos, e único. Então, aqui nesse caso, quando a gente fala em regime jurídico único, a gente está falando agora que ele é destinado, seja você servidor, ou, conforme o estatuto aqui fala, ó, para o funcionalismo, perfeito? Eles utilizam o termo funcionário para se referir aos servidores públicos, tá? Então, na hora da tua prova, é normal que a banca ou utilize a expressão, né, funcionário público, ou meramente de acordo com a lei, aquela coisa toda, para ali pão duro, funcionário público aí ele fala, tá? Então ele pode utilizar tanto a terminologia servidor público quanto funcionário público, tá? Mas regime jurídico único significa dizer que todos os servidores do município, seja ele do poder legislativo, tá? Seja ele do poder legislativo, seja ele do poder executivo, tá? Seja ele servidor da Fazenda, né, da Secretaria Municipal de Fazenda, seja ele da Controladoria, seja ele da Procuradoria, seja ele servidor da Educação, da Saúde, Guarda Municipal, ele é regido por essa lei, 2378, tá? E também os servidores, funcionários públicos da Câmara Municipal, técnico legislativo, analista legislativo, também é regido por essa lei, tá? Porque, na verdade, o que a Constituição quis? A Constituição quis falar assim, olha só, independente se você é o servidor, professor, saúde, né, guarda municipal, tem que ter uma só lei para tratar de todos, perfeito? Então, a gente tem um regime jurídico único. Maravilha?
E aí, vamos falar que também isso está na Lei Orgânica do município de Nova Iguaçu. Cadê? No artigo 20. O município, ele fala assim no artigo 20, só que aí, olha que interessante, né? Eu quero fazer esse confronto de normas que é muito interessante no direito, né? Porque às vezes você pega o artigo 20 da Lei Orgânica do município de Nova Iguaçu, né? O que é uma lei orgânica, gente? Lei orgânica é a norma maior do ente. Por exemplo, a União tem a Constituição Federal, o Estado tem as Constituições estaduais. Claro que eu tenho que obedecer às regras da Constituição Federal, né? E os municípios têm a lei orgânica, que tem que obedecer às regras da Constituição Estadual e da Constituição Federal, né? Então o município tem lei orgânica. As leis ordinárias, leis complementares, elas seguem a regra da lei orgânica. Então elas têm como base, né, a lei orgânica. Então, olha que interessante. A lei orgânica, no seu artigo 20, ela vai falar assim, ó, o município instituirá regime jurídico único, plano de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações. Para os servidores. Tanto é que a seção 2 do capítulo, ela trata a terminologia servidores públicos. Então é interessante porque a própria lei orgânica fala servidores. Servidores, utiliza a terminologia servidores públicos, tá? Mas aí nós temos agora que entender o que é servidor público, onde ele está localizado, não é? O que ele é, qual a diferença dele para o outro, por quê, o que é a diferença, não é? Então vamos entender aqui. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é um agente público. Perfeito? Um agente público. Parou. Aí eu vou te perguntar, o servidor público é um agente público? É fácil, né? Óbvio que é. Claro, pô, professor. Por quê? Mas o que é agente público? Agente público é qualquer pessoa que tem um relacionamento com o Estado, né? Tem um vínculo ali. Então, por exemplo, o taxista, ele é um agente público? Aí você, é ou não é? É. Porque ele não tem um vínculo com o Estado? Ah, mas professor, ele não é servidor. Não, porque nem todo agente público é um servidor. O prefeito é um agente público? Aí você, né? Por quê? Porque ele tem um vínculo com o Estado. Ah, mas ele está só no mandato, ele não é um servidor público. Não, ele é um agente político, né? Então, o agente público é critério muito generalizado, muito amplo, perfeito? Mas dentro dos agentes públicos existem os agentes administrativos. Perfeito? Quando a gente falar de agente administrativo aí, aqui a gente já começa um pouquinho especificar. E aí, o que a gente vai observar? Que quando a gente fala em agentes administrativos, eu até brinco falando assim, o agente político, ele toca música. E os agentes administrativos, deixa eu botar até a menorzinha aqui, porque eu vou precisar desse espaço aqui para tratar, né? Aqui, ó. Então, agentes administrativos. Quando a gente fala em agente administrativo, a gente abre um leque. E um leque muito grande. Por quê? Porque o agente administrativo pode ser o servidor ou, de acordo com o estatuto, funcionário público, tá? Então, ele é um servidor ou funcionário público. Então, ele é uma pessoa que está ocupando um cargo público, não é? Então, ele está ocupando um cargo público, ele é um funcionário público, um servidor público, né? Só que agora você tem que tomar cuidado, por quê? Porque o servidor ou funcionário que ocupa um cargo público, ele pode ser o ocupante de cargo efetivo ou ocupante de cargo
em comissão. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Os ocupantes de cargo público, agora a gente tem que separar. Por quê? Eles pertencem à administração direta, tá? Então, eles, quando estão vinculados à administração direta, ou autarquias ou fundações, perfeito? Então, quando eles estão vinculados à administração direta ou indireta, autarquias e fundações, eles são ocupantes de cargo público, perfeito? Então, eles são ocupantes de cargo público. Seja ele, mas cargo público também é gênero. Aí você, caraca, professor, eu comecei lá no agente público, agente administrativo, cargo público, cargo efetivo ou cargo em comissão, não é? E aí, cargo efetivo ou cargo em comissão é um servidor público. Perfeito? Tranquilo? Maravilha! Eles são vinculados à administração direta e, na indireta, as autarquias e fundações. Perfeito? Tranquilo? Maravilha! Continuando, a gente tem aqui os empregados públicos. Os empregados públicos. Eles são regidos pela CLT. Né? O regime deles é diferente, porque muitas das vezes ele exerce uma atividade econômica, tá? Só no grosso modo falando, por exemplo, em âmbito federal, a gente tem um Correio, BNDES, né? Em Nova Iguaçu, agora eu não sei se tem alguma administração indireta. Vou procurar até no Google. Em Nova Iguaçu, eu sei que no município do Rio a gente tem a Colurb, tá? O Iplan Rio, perfeito? Então, deixa eu ver aqui na administração indireta, tá? Deixa eu ver as secretarias aqui. Secretarias, tem secretaria pra caramba, né? Assistência social, mas secretaria da administração direta, né? E não sei nem onde acho. Eu boto aqui prefeito, secretarias, quem é o prefeito? Tá. Mas não sei na administração indireta. Na administração indireta eu sei que tem uma empresa municipal de limpeza urbana, deve ser. Empresa municipal de limpeza urbana, né? Enlu, acho que tem isso, né? Deixa eu ver, ela é o quê? Ela deve ser uma empresa pública, eu vou confirmar. Então, lá, esses são regidos estão na administração indireta e são empregados públicos, porque eles são de sociedade de economia mista ou empresa pública, tá? Perfeito? Tranquilo? Maravilha! E agora também temos os temporários. Aí você, ué, professor, o que é isso? Então, em âmbito federal, muitas das vezes você vê, assim, acontece no IBGE, né? No IBGE é uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse caso, a gente tem a contratação desses temporários. Não ocupa nem cargo nem emprego, eles ocupam uma função pública, tá? Aí, isso tá na lei orgânica, eu vou pegar aqui a lei orgânica para vocês. Cadê? No artigo 19, inciso 9, bota aí, ó, artigo 19, inciso, é o que 19? É o inciso 9, tá?
da lei orgânica, perfeito? Não é a do Estatuto dos Servidores, não, é a lei orgânica que bota. Porque, na verdade, esses servidores por contratação, conforme a lei orgânica fala, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, nesse caso, os temporários, né, eles não são regidos pelo Estatuto dos Servidores, por isso que não está no Estatuto dos Servidores, mas a lei orgânica fala deles. Então, por exemplo, muitas das vezes você vê o pessoal do magistério, né, professores temporários. Então, é ocupante de uma função pública, eles não são servidores no sentido estrito. Por quê? Porque eles não são ocupantes de cargo público, eles ocupam uma função pública e eles são temporários. Por quê? Porque o vínculo deles é por prazo determinado. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, galera. Foi dúvida, dívida. Primeira parte aqui a gente bateu, né? E aí, vamos para os conceitos. Alguns conceitos que a gente tem que observar. Esta lei se destina a regular a prestação laborativa do funcionalismo de ambos os poderes do município. Aqui, primeira coisa que você observa, né, a prestação laborativa, a relação de trabalho do funcionalismo de ambos os poderes, né, tanto do poder executivo, tanto do poder legislativo, obviamente, né, por isso que a gente está no regime jurídico único. Para efeitos desta lei, funcionário, olha aqui o termo, aqui ele utiliza o termo bem funcionário público, né? Para efeitos desta lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, obviamente, a gente está falando dessa lei, ela está se referindo aqui, né? Falou a expressão funcionário. Funcionário é a pessoa legalmente investida num cargo público, não é? E aí a gente tem que observar, porque cargo público é gênero, né? Obviamente, a gente tem que separar que a gente pode ter cargo efetivo ou cargo em comissão, né? E, obviamente, eles são servidores públicos, tá? Perfeito? Tranquilo? Maravilha, então. Continuando. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e atribuições específicas e vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo ou em comissão. Tá aí, né? Ele acrescentou, seja provimento efetivo, seja por meio de cargo em comissão, e o provimento dos cargos far-se-á mediante a autoridade competente de cada poder, e a investidura ocorrerá com a posse, isso a gente vai falar depois, e são formas de provimento. Isso daqui já é um tema muito bom, né? Obviamente, é um tema que, na verdade, eu tenho que separar. Até vou separar aqui essa parte, tá? Por quê? Porque, na verdade, agora a gente tem que dar um trabalho. Da primeira coisa que a gente tem que observar é conceituar cada dispositivo, tá? Então, a gente separa aqui no artigo 6º, são formas de provimento de cargos públicos. Eu vou sair aqui para vocês, né, obviamente, e primeiramente a gente vai falar da nomeação. Eu tenho que falar assim, eu vou falar primeiro por alto, e aí a gente tem que observar que a nomeação, doutrinariamente, você vai botar aqui, é uma forma de provimento originária, tá? Significa dizer que a primeira, né, a nomeação, porque promoção, ele provavelmente já teve uma nomeação, né? Readaptação, ele já teve uma nomeação. Reversão, já teve. Por que eu não estou falando ascensão? Porque foi declarado inconstitucional, tá? Mas calma aí. É uma forma de provimento originária. Pode ser nomeado para ser detentor de cargo efetivo ou cargo em comissão. Perfeito? Cuidado com isso, gente. Por quê? Porque, na verdade, é como se falasse assim, olha só, para você ser nomeado,
ou você foi nomeado por meio de um concurso público, tá? Seja de um cargo efetivo isolado ou de carreira, não é? Que a regra geral é os cargos, empregos e funções são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei, né? Então ele está falando assim, a regra geral para você ocupar um cargo público é por meio de concurso público. Essa é a regra, tá? Mas a gente tem aquelas ressalvas da regra, os ocupantes de cargo em comissão. Perfeito? Após o momento que aquela pessoa vem e é nomeada, que nomeação é a administração convocando essa pessoa para tomar posse, não é? A posse, obviamente, é a assinatura do termo, aquela coisa bonita que a gente vai falar, que a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento. Qual ato de provimento? Nomeação, né? E só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso ou ascensão. Então, segura isso daí, tá? Por quê? Porque a ascensão foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar da ascensão, não vou deixar de falar, mas eu quero que você saiba, e eu quero que você saiba que isso foi inconstitucional. É fácil entender, tá? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Primeira parte. Aí, então, só haverá posse no caso se houver nomeação, que é a administração convocando o indivíduo para tomar posse no cargo efetivo ou no cargo em comissão. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. O que é a promoção? Embora não tenha assim no estatuto, né, falando sobre promoção, assim, definindo tal, aquela coisa toda, né? E assim, a única coisa que a gente tem aqui, que a promoção, você vai colocar isso daqui na hora da prova. E aí você vai colocar até em azulzinho, ó. Azulzinho. É uma forma de provimento e de vacância. Aí você, como assim? Ele entra e sai, professor? Que provimento é você ocupar o cargo. Vacância é você sair do cargo, né? Então, ele vai deixar o cargo dele anterior e vai ocupar um novo dentro da carreira. Por isso que a gente faz concurso para carreira. A gente não faz concurso para cargo, não é? Então isso é importante, você tem esse filho, porque muita gente fica assim, eu quero tanto passar no concurso para ocupar um cargo público. Você vai ocupar um cargo dentro de uma carreira. Então a promoção, ela mostra exatamente para você que você vai deixar um cargo e vai ocupar um novo. Então você vai deixar vago um cargo e vai ocupar um novo, perfeito? Então por isso que falam que a promoção é uma progressão vertical. Perfeito? Porque você está crescendo na vida, tá? Não é engordando não, mas está crescendo. Beleza? Maravilha? Tá bom. Vamos falar agora da readaptação. Isso daqui é um tema bem interessante, é um tema até mais cuidadoso. Por quê? Porque a gente tem que entender o que é a readaptação, né? Para a gente entender a mecânica dela. E aí, na hora da prova, o que você bota, né, em relação à readaptação? Primeiro, você vai botar o artigo aqui, né? Bota aqui o artigo 20 do Estatuto. Gente, readaptação, no grosso modo, é a investidura do funcionário em cargo de atribuições de responsabilidade com a limitação que tenha sofrido, seja ele da capacidade física ou mental. Então, na readaptação, você vai colocar limitação física ou mental para o exercício do
cargo. Então, vamos dar um exemplo? Tá. José tá lá capinando o lote, né? Ele é motorista, ele ocupa o cargo de motorista. E aí, José pegou a enxada, enfiou na perna dele e perdeu a perna. Nesse caso, ele vai ser readaptado em outro cargo. Por quê? Porque ele não vai conseguir mais exercer as suas atribuições. Agora eu pergunto, gente, ele vai deixar um cargo? Vai. E vai passar para outro? Vai. Opa, deixa um cargo e passa para outro. Nesse caso, readaptação é uma forma de provimento e de vacância de forma simultânea. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova. Promoção e readaptação são formas de provimento e de vacância de forma simultânea. Isso você tem que tomar cuidado aqui e aqui. Por isso, para a gente fechar a aula de hoje, primeiramente, faça a inscrição aí. Obrigado, se quiser me seguir lá no Instagram, né? Professor Leonardo Favarin, tá? Tô ao seu dispor aí. E para a gente fechar, a dica, por isso que a gente vai ver promoção e readaptação, a gente vê tanto na forma de provimento, tanto na forma de vacância, tá? Você vai ver na forma de vacância exoneração, demissão, promoção, ascensão, não quero falar, né? Porque foi declarado inconstitucional, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Promoção e readaptação e ascensão, né? Estão lá e aqui também. Só que a ascensão foi declarado inconstitucional, por isso que eu não falo dele. Eu joguei, né, embaixo do tapete. Mas a promoção e readaptação valem hoje. E é simultâneo em forma de provimento de vacância, tá? Vou fechar esse primeiro tópico aqui, beleza? Depois eu vou estar falando da reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Mas, assim, no grosso modo, eu ainda quero falar da nomeação, promoção e readaptação de uma forma mais abrangente, né? Falando da nomeação, da posse, do exercício, da estabilidade, do concurso público e muitas coisas aí, beleza? Um forte abraço, galera, e bons estudos!